Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a que horas você estará ouvindo esse áudio. Então, que todos os bons dias estejam aí para vocês. Foi difícil para mim começar, primeiro porque eu percebi que de manhã eu não posso gravar, porque a minha rua é muito barulhenta, toda hora passa veículo. E é uma subida, então os automóveis aqui passam a toda, né, com barulho, né, muito barulho por conta da subida, né, que é uma subida bem pesada, e depois por conta desse entra e sai, de às vezes precisar auxiliar uma faxineira ou receber uma entrega, então, além dos meus cachorros, né, então, assim, é um pouco complicado para mim nessa hora da manhã. E assim, eu pensei em começar pelo Martelo das Feiticeiras, né? Mas é um livro muito denso, né? E eu acho que, assim, seria já uma leitura para quem já tem um conhecimento de feitiçaria, de bruxaria, né? Desses assuntos, né? Então, acho que eu pensei assim, melhor começar pelo livro básico, né? Tipo assim, para as pessoas saberem o que são as feiticeiras, o que são as bruxas, né? E todo esse mito imaginário que envolve, né? Essa figura, né? E assim, eu peguei um livro bem fininho, que é do Jules Michelet, né, que ele foi um historiador francês do século XVIII, final do século XVIII, né, e ele, como ele foi chefe de seção de arquivo, né, eu acho que da Sorbonne, então ele teve toda essa documentação à sua disposição, né. Então ele escreveu bastante sobre isso, né, sobre essa questão medieval, né, da bruxaria, da Inquisição. Então, eu tô com o livro, né, dele é da editora Aquariana, né, que detém os direitos autorais, né, e eu vou começar a ler para vocês. O livro é A Feiticeira, do Jules Michelet. Aí a apresentação começa apresentando quem é o Jules Michelet. Nasceu em Paris em 1798 e faleceu em Hyères em 1874. Historiador, foi chefe da seção histórica dos Arquivos Nacionais e professor no Collège de France, condição esta que lhe colocou à disposição tempo para refinar suas ideias, notadamente aquelas de cunho liberal e anticlerical. Ao tempo do exercício dessas atividades, ele começou a escrever suas obras História da França e História da Revolução Francesa. No entanto, não foi apenas a história que o escritor consagrou sua pena, posto que ele também escreveu sobre a natureza e sobre a alma. Aqui se enquadra a presente obra, A Feiticeira, escrita em 1862. O texto, que vê a feitiçaria como a religião original da Europa, trata da formação dessa misteriosa entidade feminina intitulada feiticeira, situando sua origem na Idade Média. O ambiente desse período histórico é essencial, aliás, ao nascimento desse ser especial. Essas famílias isoladas na floresta e na montanha, como ainda se vê no Tirol e nos Altos Alpes, de onde desciam um dia por semana, não faltavam no deserto de alucinações. Uma criança tinha visto isto, uma mulher sonhar aquilo. Um novo santo surgia, a história corria pelos campos, como canção popular, grosseiramente rimada. Cantavam-na e dançavam-na à noite, no carvalho da fonte. O padre que ao domingo vinha oficiar na capela da floresta
encontrava essa canção lendária já em todas as bocas e dizia para consigo: afinal, a história é bela, edificante, faz honra à igreja. Ser especial, dissemos Michelet, vai mais longe e aqui reside em grande parte o seu brilhantismo. E afirma que nesse período, a Idade Média, nasce a própria mulher. A despeito do rótulo de romântico dedicado ao historiador, sua postura sensível diante da mulher, sua visão mesmo, é atual. Mais do que falar da feiticeira, o livro sublinha a essência da própria mulher, enaltecendo-a. Várias dessas comunidades subsistiram na Idade Média e para além dela. Via como uma só família. Pulei uma frase. O Senhor pouco se ocupava do que daí resultava. Via como uma só família essa tribo, esse monte de pessoas que se levantavam e deitavam juntas, comendo do pão e da panela. Numa tal indistinção, a mulher era muito pouco preservada. O seu lugar não era elevado. Se a virgem mulher ideal se elevava de século em século, a mulher real contava muito pouco entre essa massa rústica, mistura de homens e de rebanhos. Miserável fatalidade, uma situação que só mudou com a separação das habitações, quando se teve coragem bastante para viver à parte, num lugarejo ou para cultivar um pouco longe terras férteis e erguer choupanas nas clareiras das florestas. O lar isolado permitiu a verdadeira família. O ninho faz o pássaro. A partir de então já não eram coisas, mas almas, nascia a mulher, momento muitíssimo comovente. Situada a mulher finalmente em sua casa, ainda que seja uma humilde cabana à margem da floresta e à sombra do castelo feudal, ela pôde enfim dar asas a seus pensamentos, fazendo uso do atavismo que lhe é peculiar para criar a teia humana em todos os sentidos, que só a maternidade permite. Eles falam com ela e nós sabemos de quê. Despertam nela as coisas que lhe dizia a mãe, a avó, coisas antigas que, durante séculos, passaram de mulher para mulher. É a inocente lembrança dos antigos espíritos da região, tocante religião de família, que na habitação comum e na sua ruidosa confusão teve sem dúvida pouca força, mas que volta e domina a cabana solitária. No entanto, Michelet é escritor e, como tal, não foge à trama do seu enredo, que trata como título o diz, de um ente mágico, sem deixar em nenhum momento de vangloriar a mulher, seja sob os aspectos corriqueiros como da vida doméstica, seja sob aspectos religiosos como a visão da Virgem, ele tem sempre como personagem a feiticeira. Não faltam injúrias. Chamaram as feiticeiras sujas, indecentes, impúdicas e imorais. No entanto, seus primeiros passos nessa via foram, pode-se dizer, uma feliz revolução no que é mais moral, a bondade e a caridade. Por uma monstruosa perversão de ideias, a Idade Média encarava a carne na sua representante, amaldiçoada desde Eva, a mulher como impura, a Virgem exaltada como virgem e não como Nossa Senhora. Longe de elevar a mulher real, rebaixara ao colocar o homem na via de uma escolástica de pureza em que ia se valorizando o sutil e o falso. E o homem fica então de lado em A Feiticeira? Não, o homem é também personagem. Ele não tem lugar no culto da natureza e da fertilidade. É o opressor por excelência, que a tudo tem direito, seja ele o marido religioso ou o senhor feudal.
A medicina na Idade Média ocupa-se unicamente do ser superior e puro, o homem, o único a poder tornar-se padre e que sozinho no altar representa Deus. Ocupa-se ainda dos animais, é por eles que se começa, pensa-se nas crianças, raramente na mulher, nunca. É a feiticeira, assim a antítese dessa opressão, consideremos a intensidade de sua integração à natureza. As plantas são, metaforicamente, membros de seu próprio corpo, e é com essas mesmas plantas que a feiticeira se erige na figura do ser que cura, nos estertores da Idade Média. O grande alquimista e médico suíço atesta esse último fato para o qual chamamos a atenção do leitor. Quando Paracelso, na Basileia, em 1527, incendeia toda a medicina, declara nada saber além do que aprendeu com as bruxas. A breve apresentação dessa obra de Michelet, lida exaustivamente há décadas e décadas por diferentes gerações e que tanto nos impressionou, pouco diz diante da magnitude do texto integral. Então, boa leitura. Fernando Alves, diretor da coleção B.